Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal 3AM. Seguiremos juntos no mundo do desconhecido, das lendas urbanas e do sobrenatural. Mas antes de tudo, vale lembrar, aqui não tem voz de IA. O medo é de verdade e a voz também. Porque o terror é sempre mais forte quando é humano. Se você, assim como eu, é fã de um bom terror, daqueles que arrepiam, então você está no lugar certo. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também gosta muito de um terror. Agora chega de introdução. Produção, pode soltar a vinheta. Essa história chegou até nós através de um e-mail anônimo no início de 2025. A pessoa pediu para não ser identificada, mas nos autorizou a contar o relato. Por questões de privacidade, vou chamar ele de Daniel. Daniel era um cara comum. Tinha 38 anos, morava em São Paulo e trabalhava com TI. Ele não era casado, não tinha filhos e depois de perder os pais em um intervalo curto de tempo, entrou numa crise existencial profunda. Começou a ter problemas de insônia, crise de ansiedade e aquela sensação sufocante de que tudo estava sem propósito. Foi quando, quase como um impulso, decidiu largar tudo. Disse que queria silêncio, queria recomeçar. E foi assim que, em novembro de 2023, ele começou a procurar um lugar isolado, longe de tudo. Encontrou o anúncio de um pequeno sítio no interior de Minas Gerais, perto de uma cidade chamada Monte Belo, mas mais afastado um pouco, uma região cercada por matas e morros, com poucos moradores. O sítio era antigo, construído nos anos 60 e estava à venda por um preço muito baixo do mercado. O dono era um senhor idoso que não queria mais cuidar do lugar. Disse que a propriedade estava há anos sem uso. Daniel visitou o sítio numa manhã ensolarada. Disse que o lugar parecia calmo, um casarão de madeira simples, com varanda, um pequeno lago e árvores ao redor. O ar era puro, um silêncio absoluto. Era tudo o que ele queria. Fechou o negócio em poucos dias, pagou à vista, inclusive. Levou consigo só o necessário: um colchão, algumas panelas, um notebook e um gerador a gasolina. Daniel não queria luxo. Daniel queria isolamento. As primeiras semanas foram tranquilas. Daniel contou que acordava com o som de pássaros, fazia trilhas curtas pela mata, lia, meditava. Ele até começou a escrever um diário. Só que Daniel começou a notar pequenos detalhes. Às vezes, ao acordar, o cadeado do galinheiro estava aberto, mas eu tinha certeza de ter fechado, disse Daniel no seu diário.
Ouvi barulhos como passos pesados no andar de cima, mas eu estava sozinho. No diário, ele anotava tudo. No começo achava que era somente pregando peças, mas com o tempo ele parou de anotar. O quarto fechado. Havia um quarto no fim do corredor da casa que estava trancado. Quando Daniel perguntou ao antigo dono sobre a chave, o homem apenas disse: "Melhor deixar fechado. Não tem nada lá que vale a pena mexer." Daniel respeitou por um tempo, mas numa madrugada acordou com o som de um móvel arrastando dentro daquele quarto. Era alto, claro, como se alguém estivesse empurrando o armário contra a parede. No dia seguinte, Daniel arrombou a porta, mas o quarto estava vazio, com exceção de uma cadeira de balanço virada para o canto e uma pequena cruz pregada torta na parede. Mas o chão tinha arranhões, como se móveis estivessem sido arrastados repentinamente, como se alguém vivesse ali ou algo. Daniel tentou ignorar a trilha e o poço. Certo dia, caminhando através da casa, Daniel achou uma trilha meio encoberta por folhas e galhos. Seguiu por uns 200 metros e encontrou um poço de pedra seco com uma tampa de madeira velha. Ele tirou a tampa. No fundo, Daniel encontrou ossos humanos, junto com o resto de tecido que parecia pedaços de uma camisa social. Assustado, Daniel foi à cidade, correndo, barbarizado. Contou a um morador o que ele tinha achado. O homem apenas balançou a cabeça e disse: "Esse lugar já teve coisa ruim, teve sumiço aí, mas a polícia nunca resolveu nada. Teve um homem que morava sozinho nesse mesmo sítio, anos 90 por aí. Disse ele que o homem fazia coisas no porão." Daniel voltou para casa, pensou em denunciar, mas quem iria acreditar? Ele mesmo já estava duvidando do que estava acontecendo. O retorno. No dia seguinte, a casa parecia viva. As paredes rangiam, o vento fazia a porta bater sozinha. E a cadeira de balanço voltou a se mexer sozinha. Daniel tentou gravar com o celular, mas os vídeos estavam distorcidos, como se o som do vento cobrisse tudo, como se algo não quisesse ser mostrado. Uma madrugada, ele acordou com a voz da própria mãe, a mãe que já era falecida, sussurrando no seu ouvido, chamando seu nome. Era a mesma voz, o mesmo tom. "Daniel, Daniel, meu filho, Daniel." Ele correu para o carro, queria ir embora, mas o carro não ligava. Sem sinal no celular, sem gerador, sem luz, sem nada. Ele ficou ali, completamente preso.
A última mensagem. 3 dias depois, o perfil de Daniel estava inativo. Mas um amigo próximo recebeu um e-mail com anexo, um áudio de voz com pouco mais de 20 segundos. A voz dele trêmula dizia: se alguém ouvir isso, não venha aqui. Isso aqui não é só um lugar abandonado. Isso, sabe quem eu sou? Ele me chamou pelo meu nome antes de eu acordar. Ele me chamou de filho. Meu Deus. O áudio termina com um som de madeira estralando e risinhos infantis, como de uma criança. Até hoje Daniel não foi encontrado. O sítio foi colocado à venda novamente por um preço ainda mais baixo. E a única coisa que pertence igual é o quarto com a cruz torta na parede.